Olá, bem-vindos ao curso de Vida Cristã da Igreja Batista do Ministério Restauração. Com muita expectativa, nós estamos aqui para ter essa jornada contigo, com vocês, esse tempo muito especial de aprendizado na Palavra do Senhor. Vai ser uma jornada pelas Escrituras, nós vamos aprender a fundamentos da Escritura que vão nos ajudar nessa jornada, nesse tempo de amadurecimento espiritual. Eu quero chamar a tua atenção durante esse curso e nessa introdução, quero enfatizar bastante isso, para que você abra o teu coração e deixe a palavra de Deus ocupar o lugar que é o lugar dela, o centro do teu coração. O que eu quero dizer com isso? É que tudo aquilo que é conceito, preconceito, os dogmas, os costumes religiosos, ou seja, toda a bagagem da nossa vida, nós possamos trazer agora e deixar ser confrontado pela palavra de Deus. De tal maneira que tudo aquilo que não passar pelo crivo da palavra, nós temos que descartar. Nós não podemos optar por, eu já penso, eu já sei, eu já tive experiência nisso, eu já vivi isso, eu já venho de uma tradição. Você não pode fazer isso. Renuncie em nome do Senhor Jesus tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Deixe tudo passar pelo crivo da palavra, e o que não for aprovado pela palavra de Deus. A Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que renovar a nossa mente. Os nossos conceitos têm que se deixar ser transformados pela palavra de Deus. Esse é o grande desafio nosso nessa jornada. Eu tenho certeza que você será aprovado nesse desafio, porque a palavra de Deus é infalível e você vai entrar num novo tempo em nome do Senhor Jesus. Ok? Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Tudo que você já viu de forma religiosa até agora. Você deixa a palavra de Deus ocupar o lugar dela. É muito interessante. A palavra do Senhor nos diz que certa vez Jesus, ele estava sendo um debate com religiosos. Pessoas comuns, com leigos, não, com religiosos. E Jesus falou algo para esses religiosos que foi um confronto muito forte, porque eles viviam uma prática religiosa muito severa, um tradicionalismo terrível, eles viviam. E Jesus falou para eles, está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim que Jesus falou para eles: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem pessoas que vivem uma prática religiosa que não tem nada a ver com a palavra de Deus e acham que Deus tem que aceitar a prática religiosa dele. Não, Deus já nos deixou a sua palavra. E essa palavra, ela tem permanecido ao longo dos anos. Por mais que se tentaram até hoje trazer descrédito à palavra de Deus, a verdade é que a palavra de Deus tem permanecido e é a única fonte de fé. E aonde nós temos que moldar as nossas práticas é pela palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que existe no mundo que ele é composto em grande parte por profecias. E todas as profecias que fazem parte já da história, todas elas se cumpriram com 100% de acerto. Por isso a Bíblia, ela continua sendo um livro que merece o maior crédito em toda a história da humanidade. E se nós queremos caminhar, e nós queremos caminhar rumo à maturidade espiritual, conhecendo Deus, conhecendo a revelação de Deus para a nossa vida, nada mais do que nós nos apegarmos à palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz agora no Velho Testamento, um texto também que eu gosto de mencionar ele, é o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde está escrito assim: o meu povo, olha, não é o ímpio, Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o texto fala que quem rejeita o conhecimento é destruído. Então,
nós temos que nos apegar. Esse curso, o curso de vida cristã, não teria sentido se não fosse pautado, se não fosse um curso que fosse ministrado com base na palavra de Deus, ok? Então, se apegue na palavra. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39, está escrito assim: examinai as Escrituras. Olha, não é só, eu acho que tem, não, examinai. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, das Escrituras, a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Então, queremos conhecer Jesus? A palavra de Deus. Queremos conhecer o plano de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus. Queremos saber o que nos espera? A palavra de Deus é a fonte. Sabe, queridos, muitas pessoas, não no dia a dia, assim, talvez quando está tudo bem, mas momentos cruciais, momentos difíceis da vida, muitas pessoas têm vacilado na fé, exatamente porque não conhecem a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente espera, do jeito que a gente acha, mas se você sabe do que a palavra de Deus diz, você pode permanecer seguro, firme. Um salmo muito conhecido é o salmo de número 23. O salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas, me refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Toda essa parte tão bonita, né, desse salmo de forma tão linda, tal, e as pessoas gostam do salmo 23, porque o salmo 23 fala de Jesus como pastor que cuida de nós. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Só que de repente parece que há um corte e entra assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só que forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A segurança de que mesmo quando as coisas não estão muito bem na nossa vida, mesmo quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, mesmo quando as situações não são contrárias, nós temos a certeza de que Deus é como a sombra à nossa direita. O Senhor não nos deixa, nem nos desampara. Como nós sabemos isso? Pela palavra dele. Ele disse, ele fez a promessa, e a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, mas você conhece a palavra, você continua animado, prosseguindo para o alvo. Você sabe que existe um prêmio para você que crê, que confia e que espera no Senhor. Então, é a palavra que nos assegura. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos conta algo muito interessante, uma história, um momento na vida dos discípulos, que foi esse um momento muito marcante. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia durante um tempo muito especial se revelado aos seus discípulos, né? E agora Jesus está para ser assunto aos céus. E nesse momento de despedida, Jesus já tinha aparecido, Jesus já tinha se manifestado aos seus discípulos, e agora num momento assim singular, único, de despedida, Jesus fala algo aos seus discípulos. Eu quero que você me acompanhe nesse texto das Escrituras, que é o texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, o último capítulo, é o capítulo 28, e os últimos versículos da palavra do Senhor diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vamos parar aqui um pouquinho. Para e pensa um pouquinho nisso. A palavra do Senhor diz que Jesus mandou os 11 discípulos para um monte da Galileia. Quem eram esses 11? Esses 11 eram aqueles que Jesus chamou, que a princípio eram 12, mas um deles, Judas, acabou traindo Jesus, acabou atropelando as coisas, né? E Jesus já tinha dito que ele se entregaria por nós, que ele morreria lá na cruz, mas Judas traiu. Judas foi o que favoreceu Jesus ser preso, e a Bíblia nos conta que ele que se enforcou, deixou de fazer parte do contexto dos 12 discípulos, ok? Então sobraram 11, eu só estou situando você que esses 11 são aqueles 11 que andaram com Jesus por cerca de 3 anos e meio, caminharam com Jesus, tiveram um relacionamento próximo com Jesus. Mas olha só que interessante,
essas experiências que eles tiveram com Jesus, nesse momento, para alguns, não foi suficiente. Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia, que voltaria ao Pai. Jesus já tinha preparado seus discípulos, dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também vão estar depois. Então, Jesus tinha preparado, tinha falado o que ia acontecer. Mas como alguns não tinham dado crédito à palavra, não tinham guardado a palavra no coração, diz que enquanto alguns, olha o que diz o versículo de novo, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns entre os 11 duvidaram que era Jesus. Perderam aquela oportunidade de adorar, perderam aquela oportunidade ali tão especial na presença do Senhor, porque duvidaram. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas hoje, por não conhecer a palavra, duvidam do que está acontecendo na sua vida, possa ser plano de Deus. Duvidam de que Jesus está no controle de tudo, apesar das circunstâncias às vezes serem contrárias. Muitas pessoas, por não ter a palavra, perdem o melhor de Deus para as suas vidas. Agora, Jesus continuou, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E continuou dizendo assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus enfatiza para eles: vocês vão agora fazer seguidores, discípulos. A palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz, quer dizer aquele que segue os mesmos passos, aquele que está aprendendo para viver aquilo, ser discípulo. Jesus nos mandou fazer discípulo. Jesus quer que você seja um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Alguém que vai andar nas pegadas dele, que vai ser batizado, e você vai aprender sobre o que é batismo, vai mergulhar nesta nova vida, nesta revelação do Filho de Deus, e você vai aprender a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Muitas pessoas falam: eu aceitei Jesus, eu vivo do meu jeito, meu jeito é assim, Deus conhece o meu coração. A questão é: Deus conhece o teu coração. O teu coração é um coração inclinado para obedecer, para ouvir o Senhor. Você tem um coração de discípulo, de discípula. Você é alguém que quer aprender, quer andar nas pegadas de Jesus. Se é assim, você já está no caminho certo. Nós só precisamos crescer na revelação que Ele tem para nós. E é isso que eu proponho para você, que nós vamos fazer nesses dias agora. Nós vamos entrar realmente num tempo de crescimento por causa da palavra de Deus. E eu conto com você. Vamos junto nessa jornada. Eu quero ficar por aqui nessa introdução, porque aí nós vamos mergulhar num tempo muito especial de um aprendizagem poderoso das Escrituras. E eu conto contigo, vamos junto, vamos fazer desse tempo o melhor tempo de crescimento e aprendizado na palavra do Senhor. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Olá, continuando o nosso curso de vida cristã, nós tivemos a introdução falando da importância de nós nos apegarmos à palavra de Deus. É a palavra de Deus realmente que é a base onde a nossa vida cristã deve ser edificada, não é verdade? Se não for, a palavra de Deus vai ficar apenas conceitos humanos, às vezes até mesmo palavras bonitas, mas que não vai mudar a nossa vida. Então, nós temos que fazer com que a palavra de Deus seja esse alicerce poderoso a qual nós vamos edificar a nossa vida. E como nós estamos falando do curso de vida cristã, nós queremos tratar com vocês, começar, depois dessa breve introdução, falando sobre aqueles que são chamados nas Escrituras dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, aqueles princípios fundamentais a qual nós temos que estar bem, conhecer bem, estarmos bem firmados nele, para a partir dali
termos nosso crescimento espiritual. E é muito importante isso. Muitas pessoas esquecem do fundamento. Tem pessoas que querem construir a sua casa sobre areia, porque é bem mais fácil, né? A casa na areia não exige muito esforço, aquela questão de ficar gastando tanto com fundação, né? Parece ser algo interessante. Vamos fazer aqui onde é mais fácil. Mas, querido, nem sempre o que é mais fácil é o melhor. E quando o assunto é fundação, nós sabemos isso. A fundação tem que ser muito bem feita. Nós temos que construir sobre a rocha, sobre um alicerce, ter um alicerce seguro, a qual nossa vida pode ter um crescimento, então, saudável. Para isso, eu quero chamar a sua atenção para um texto que nós temos no livro de Hebreus. Hebreus, nós temos aqui uma expressão muito clara, falando dos princípios elementares da fé cristã. Hebreus capítulo de número 6, eu quero ler com vocês os versículos primeiro e o segundo, para nós começarmos então o nosso estudo nesse momento, ok? Então vamos lá, Hebreus 6, 1 e 2 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nós temos aqui 6 colocações que são nos apresentadas como os princípios elementares da doutrina de Cristo, da nossa fé em Cristo, né? E quais são esses 6 pontos tão importantes que nós temos que destacar aqui? Fala aqui do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Esses 2 primeiros pontos dizem respeito à nossa conversão, aquilo que realmente a Bíblia ensina, que o início da nossa jornada, como que tudo começa na nossa vida, é pelo arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Mas também nós temos aqui um ensino sobre batismo e sobre imposição de mãos, que diz respeito a, depois que nós nascemos de novo, o nosso crescimento espiritual. E nós temos também a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que são princípios que vão nos alinhar, olhando para frente, olhando para o futuro, para o nosso destino em Deus, aonde a nossa vida realmente ela tem que ser motivada, né? Nós vivemos não para esse mundo, nós vivemos em função daquilo que está por vir, daquilo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Pois bem, tratando sobre esses pontos, então, que nós queremos falar agora, eu quero falar sobre o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ou seja, da nossa conversão. O que seria o arrependimento de obras mortas? Queridos, uma coisa que é muito clara nas Escrituras é que nós nos achegamos a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo e deu o seu Filho. E a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia deixa claro que Deus veio ao nosso encontro, ao encontro dos homens, das pessoas, porque ninguém podia se chegar a Deus por causa dos seus pecados. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer pela nossa salvação. Não existe penitência que nós possamos fazer que venha apagar os nossos pecados. Não existe nenhuma obra em nós que seja capaz, que seja eficiente para perdoar os nossos pecados. Aqui nós temos um ponto muito importante, porque nós precisamos olhar firmemente para Jesus, para aquilo que Deus fez por nós. A fé é a manifestação, a nossa manifestação de receber a graça de Deus, aquilo que Deus fez, por inteira graça para nós. Isso é tão sério, que a palavra do Senhor, ela nos ensina que aquilo que nós entendemos como sendo obras, justiça, aquilo que é feito pensando que pode nos justificar, a Bíblia chama isso de trapo de imundície, ou seja, que não serve para absolutamente nada.
Muitas pessoas acham que por fazer muitas coisas boas, vão compensar aquilo que fizeram de errado. Mas isso não funciona assim. Você já pensou o que seria uma pessoa chegando diante do juiz, e essa pessoa sendo condenada, por exemplo, sendo culpada de um roubo. E ela vai estar lá diante do juiz porque ela roubou, descobriram que ela roubou, e chegasse diante do juiz, a pessoa fala assim: ó, meritíssimo, eu de fato cometi esse roubo, mas olha, eu tenho feito tantas coisas boas, eu tenho ajudado outras pessoas, né? Eu dou esmola, eu faço muitas coisas boas. Você acha que o juiz vai falar o quê para aquela pessoa? Ah, então tá bom, as coisas boas que você fez vão compensar as coisas ruins que você fez? Não, não funciona assim. Nós não somos julgados pelas coisas boas que nós fazemos, mas tentando compensar coisas boas com coisas ruins. Os nossos atos ruins nos condenam. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós fomos encontrados devedores diante de Deus. E não tem nada que nós possamos fazer para um dia chegar diante do juiz de toda a terra e dizer assim: olha, mas também eu fiz coisas boas. É claro que quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas boas que nós fazemos são recompensadas na eternidade. Isso tem um peso, sim, mas não para a nossa salvação. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 64, no versículo de número 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só que forte essa expressão, não é verdade? A Bíblia diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia diante dele, não serve para nada. Você já imaginou aquela cena onde Jesus estava lá no Getsêmani, e ele diz, ali suando, gotas de sangue, orando ao Pai, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo assim: Pai, se tiver uma outra maneira das pessoas serem salvas, me livra dessa situação, me livra desse momento, me tira dessa angústia. Mas não havia outra maneira, ou seja, ninguém poderia ser salvo. Se uma pessoa pudesse ser salva porque ela fez coisas boas, seria injusto o Pai não ter livrado Jesus daquela hora. Mas o fato é que não tinha outra maneira. Os nossos pecados só são perdoados pelo ato de justiça realizado na cruz do Calvário. Os nossos pecados geram morte. Deus morreu para pagar pelos nossos pecados. Não existe justiça em nós suficiente para substituir aquilo que Jesus Cristo fez. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar o nosso crescimento espiritual baseado em obras mortas. Né? Isso, na verdade, a Bíblia, quando a Bíblia fala, nós temos que nos arrepender de tudo aquilo que nós fazíamos achando que aquilo podia compensar os nossos pecados. E isso pode significar qualquer área da nossa vida, qualquer aspecto da nossa vida isso pode significar. Por exemplo, isso pode representar pessoas que vão à igreja. Tinha uma época na minha vida, quando eu participava de uma certa religião, que eu achava que o fato de ir na igreja era o suficiente. Porque eu pensava comigo, eu já cumpri minha obrigação para com Deus, eu fui na igreja no domingo. E assim, eu achava que aquilo era um ato que eu fazia, com o qual aquilo havia de me justificar. Porque afinal de contas, fazia muita coisa errada, mas também eu ia na igreja. Então isso deveria pesar em meu favor, né? Pensava eu. Mas a verdade que nós temos pelas Escrituras é que não funciona assim. A Bíblia deixa muito claro que não tem nada que nós... O fato de ir à igreja deve ser uma motivação nossa de crescimento espiritual. A Bíblia diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar, mas nós não podemos achar que o simples fato de irmos à igreja vai ser contado a nosso favor, no sentido de nós termos nossos pecados perdoados. Isso aí seriam apenas atos de obras mortas, seriam mais uma vez obras que nós precisaríamos, na verdade, nos arrepender por isso. Pessoas que fazem penitência, se autoflagelam, se machucam, né,
porque querem com isso pagar os seus pecados. Isso não funciona. Nenhum de nós podemos achar que um ato que nós fazemos pode ser contado como ato de justificação. A nossa justiça não serve. Somos justificados pela fé naquilo que Jesus Cristo fez. Então, nós somos justificados por fé. Recebemos a graça maravilhosa de Deus, a qual nossos pecados são perdoados. E aí o que nós fazemos? Nós damos a Deus todo louvor, honra e glória. A Ele, somente Ele, deve receber toda a exaltação. Não é verdade? Porque foi Ele quem fez isso por nós. Os nossos méritos, na verdade, é aquilo que nós fazemos porque somos salvos, e não para sermos salvos. Você tem tido coisas na sua vida a qual você pensa assim: puxa, eu não sou tão mal assim? São pensamentos que as pessoas têm, e elas, na verdade, quase que se escondem atrás disso, né? As pessoas falam assim: se eu tenho erro, mas quem não tem? Não é verdade? Todo mundo tem erro. Então, com isso, muitas pessoas se escondem atrás de uma ideia de uma auto-justificação. Olha, eu não sou tão ruim assim. Mas a verdade é que toda nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para a nossa salvação. A única coisa que serve é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a conversão ela começa exatamente pelo fato de nós entendermos o quão pecador nós somos e entender que não tem absolutamente nada na nossa vida que compense os nossos atos ruins. O que nós temos que fazer é receber isso da parte de Deus, receber o sacrifício, o benefício, receber a graça abundante de Deus em nós. Então, o primeiro ponto para nós crescermos, e isso não é apenas algo que diz respeito a esse momento da conversão, mas isso é um alicerce para toda a vida. Eu tenho acompanhado muitas pessoas ao longo desses anos de ministério, a qual, com o passar do tempo, tem pessoas que começam a se apoiar pelo fato de terem muito tempo de igreja, de já terem feito muita coisa na obra, de já terem praticado muita coisa boa, e assim por diante. Quantas pessoas, elas acabam se apegando a isso, né? E começam a achar assim até que tem direitos. Olha, eu tenho direito, né? Porque afinal de contas, quantas coisas eu já fiz. Olha, eu já sei de tanta coisa. E muitas vezes nós começamos a colocar isso no lugar do sacrifício de Jesus. Aí, em vez de continuarmos sendo moldados por gratidão, continuarmos caminhando na gratidão, em graça, naquele aspecto de estar sempre olhando para Jesus, né? Ter aquela admiração, aquele amor, aquele reconhecimento por que Jesus fez, nós começamos a nos esconder atrás de uma prática, de uma vida religiosa, e isso não pode acontecer. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 7, versículo de número 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Isso é o que diz respeito à questão da nossa salvação. A nossa carne, ela sempre teve uma inclinação para o que é ruim, para o que é mal. Nós nos policiamos para tentar fazer algumas coisas que nos coloquem dentro de um nível, né, melhor do que aquilo que nós julgamos ser melhor do que muitos, que afinal de contas matam, roubam e façam tanto mal para os outros. Não, uma frase muito conhecida essa. Tem que pessoas falam assim: não, mas espera aí, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, né? Mas isso não é verdade. O homem sem Jesus, ele tem um caminho pecaminoso, ele tem um caminho ruim, e nós temos que ter isso bem claro no nosso coração. Você já se arrependeu das obras mortas? Você já se arrependeu tanto das coisas erradas, como daquilo que você fazia, achando que era suficiente para que você tivesse créditos diante de Deus? Isso, nós temos que nos arrepender disso, não só agora, mas ter uma vida assim. Estarmos sempre apoiando a nossa fé em Deus, nossa vida em Deus. Nós não podemos jamais nos apoiar naquilo que nós somos ou fazemos. Tenha você 10, 20, 30, 50 anos de cristão. Você é alcançado por aquilo que Deus faz. E não há méritos em mim, em você,
Não há nada em nós que possa substituir o que Jesus fez. Nunca se apoie, nunca coloque um alicerce na tua vida cristã, aquilo que você faz, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem realizado. Porque para a salvação, isso não serve, isso não serve. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, eu, você, todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é muito sério. Em Romanos mesmo capítulo 6, versículo 23 agora, nós falamos no capítulo 3, versículo 23. Agora o capítulo 6, versículo 23, diz que a recompensa, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então olha só que coisa interessante, por um lado a Bíblia diz que todos pecaram, e agora a Bíblia diz, olha, a recompensa, a consequência desse pecado de todos nós é a morte. Por isso que se uma pessoa morre nos seus delitos e pecados, ela vai para o inferno, ela está separada eternamente de Deus. E todas as pessoas, não existe ninguém, você já viu aquele ditado, às vezes as pessoas falam assim, puxa, fulano é tão bom, ele só falta se converter. Só falta ser crente. Na verdade, falta tudo. Porque todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Sabe, queridos, Deus nos ama tanto, que Ele tem um lugar muito especial preparado para nós. E esse lugar que Deus tem preparado para nós, não pode entrar o pecado. Por mais que Deus ama o pecado não vai entrar no céu. Por isso o pecado tem que ser tratado aqui. E a única maneira dele ser tratado é através do sangue de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós não podemos pagar por isso. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam a Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós precisamos receber a salvação em Jesus Cristo, e assim nos tornarmos filhos de Deus. E diz o versículo 13, que esse ato de se tornar filho de Deus, ele não vem nem do nascimento natural, ou seja, não vem pelo sangue, não vem da vontade da carne, não é por uma vontade natural, através de coisas naturais, nem tampouco da vontade de Deus, da vontade do homem. Ou seja, como se alguém pudesse querer isso por outro. Eu amo tanto tal pessoa, e eu queria que ela fosse filho de Deus. Não adianta. Mas a Bíblia diz que isso é um ato de Deus. Se tornar filho de Deus é um ato de Deus. Por quê? Porque é somente através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, queridos, nós temos que tomar uma decisão de colocar esse alicerce na nossa vida e dizer assim: eu creio no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. E eu sei que somente isso, e isso é mais do que o suficiente para que eu tenha meus pecados perdoados. E que o poder do Espírito Santo venha e gere em mim essa nova criatura, me torne filho de Deus. E como filho de Deus, eu vou então agora sim praticar atos de justiça, porque sou filho. Não para me tornar filho. Para me tornar filho, só o que Jesus Cristo fez por mim, lá na cruz do Calvário. Por isso, eu quero motivar você a se arrepender de tudo aquilo que você fez. Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados. Eu quero convidar você a olhar tão somente para Jesus. Muitas pessoas, em vez de experimentarem a conversão, eles se tornam simpatizantes do Evangelho. Eles têm até dó do que aconteceu com Jesus. Muitas vezes na religião nós vemos a figura daquele Jesus com um semblante sofrido, né? Algumas religiões apresentam um Jesus, né, sofrido, crucificado, e a gente olha para aquilo e fica com dó. Então, Jesus sofreu tanto. Jesus não precisava sofrer, Ele decidiu sofrer por mim e por você. Ele decidiu sofrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele decidiu fazer aquilo que eu, que você, que a humanidade não podia fazer. Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é ter pena de nós, sim,
pena das pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, e dizer quão miserável, quão pecador eu sou, como eu preciso daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, como eu preciso do perdão dos meus pecados. Nós não podemos ser simpatizando do Evangelho, estar na igreja porque gostamos do louvor, da comunhão dos irmãos, gostamos de tanta coisa que tem ali. Não, nós temos que estar na comunhão dos santos, porque nós reconhecemos que todos nós fomos alcançados por uma graça maravilhosa, e a nossa vida ser sempre assim um desejo de manifestar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Você já se arrependeu das obras mortas? Se arrependa das obras mortas. As obras mortas, e nunca aceite que as obras mortas ocupem um lugar no teu coração, na tua vida. Nunca aceite isso. Antes, tome posse daquilo que a palavra de Deus diz. Se apegue naquilo que Jesus fez por você. E deixe a gratidão estar sempre tomando conta do teu coração. Seja grato a Deus acima de tudo. A palavra de Deus diz que nós, em todas as coisas, nós podemos e devemos ser gratos a Deus. Porque a maior obra Deus já fez por nós. Aquilo que nós não podíamos fazer, Deus já fez. E nós temos o privilégio de nascer de novo. Em João capítulo 3, nós encontramos a conversa de Jesus com Nicodemos. É uma passagem das Escrituras muito conhecida. A Bíblia diz, certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe do seu povo, foi buscar Jesus secretamente, teve um encontro com Jesus, e ali ele falou: mestre, nós sabemos que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se Deus não for com ele. No versículo de número 3, Jesus diz assim, em verdade te digo, se você não nascer de novo, ou se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, Nicodemo falou assim, espera aí, como pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse para ele, não, Nicodemo, quem nasce da carne é carne. Você precisa nascer pelo poder do Espírito Santo. E aí Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No passado, a palavra do Senhor disse que certa vez o povo de Deus se rebelou contra Moisés e contra Deus, e serpentes abrasadoras apareceram no meio do povo, e o povo clamou a Deus, e Deus disse para Moisés, faça uma serpente igual a essas, coloque numa haste, e quando as pessoas olharem, vão lembrar dos seus pecados, vão lembrar da sua rebelião para comigo, e eu vou sará-las. Quando as pessoas reconhecerem que elas precisam de uma salvação que vem de Deus, do perdão dos seus pecados, essas pessoas vão encontrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, para que sejam salvos. Não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Por isso, além do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus está ligado a isso. Ao mesmo tempo que nós nos arrependemos daquilo que são obras nossas, que a Bíblia chama de obras mortas, nós também nos apegamos àquilo que Deus fez por nós. É a nossa fé exclusivamente em Deus, naquilo que Deus fez. É olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. É olhando para Jesus. E quando nós então fitamos nossos olhos em Jesus, nós sabemos que é tudo por Ele e para Ele. E sem Ele, nada é possível. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que conta a história da igreja primitiva. No capítulo de número 4, nos versículos de número 11 e 12, eu quero chamar a tua atenção para esses dois versículos agora, que diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a principal pedra. E o versículo 12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome, o único ato de justiça, que é plenamente suficiente, que satisfaz a justiça de Deus, é aquilo que Jesus Cristo, chamado aqui da pedra angular, ou seja, a principal pedra do edifício, onde a nossa vida espiritual
tem que ser edificada nesse alicerce seguro que se chama Jesus, o Cristo, e aquilo que Ele fez por nós. Um texto que é muito forte e que eu gosto muito de citar ele, é o texto de Efésios, no capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, desde o versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha que interessante, a gente olha um texto desse, e a impressão que a gente tem é assim, não, peraí, isso não tem nada a ver comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, entre os quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Não, isso deve ser para aquelas pessoas que praticam a magia, a bruxaria, coisa assim. Mas olha o que diz a continuação desse texto, diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, diz a palavra do Senhor. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, todas nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, fazíamos o que todo mundo faz, de uma forma ou de outra, todos nós fazíamos aquilo que era comum as pessoas fazerem. Nós vivíamos segundo a inclinação da nossa carne, fazíamos segundo eram os nossos pensamentos, e a Bíblia diz que éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós estávamos mortos. A palavra morte na Bíblia significa separação. Uma pessoa, quando ela morre, ela é separada, ela precisa ser sepultada, porque o fato dela ter morrido, ela deixou de fazer parte do contexto daqueles que nós falamos, daqueles que vivem. A morte significa separação. Uma pessoa morta nos seus delitos e pecados é uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não pediu perdão pelos seus pecados, que ainda não recebeu o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo. Entende? Então isso que nós precisamos entender que todas as pessoas, a Bíblia não alisa ninguém, a Bíblia não fala assim, não, sabe, você não fez tantas coisas ruins, então está tudo bem. A Bíblia diz que todos nós temos que ser confrontados pelo fato de sermos pecadores. Todos pecaram, e o pecado não pode entrar no céu, então todos nós temos que tratar com isso, e a Bíblia diz a única maneira de nós tratarmos isso, é pela fé em Jesus Cristo. É somente pela fé em Jesus Cristo. A continuação de Efésios 2, a partir do versículo de número 4, até o 3, nós vemos um quadro bem difícil, né? Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Mas eu gosto da maneira como há uma intervenção de Deus. Aqui no versículo de número 4 diz, mas Deus. Oh glória, eu gosto dessa expressão. O quadro é negro, o quadro é complicado, a situação não aparece assim, algo animador, mas de repente você encontra a expressão, mas Deus o quê? Diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, olha que coisa linda. O quadro não é animador, mas Deus diz, a palavra do Senhor diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Deus vem ao nosso encontro. Nós não precisamos ficar nos justificando, nós não precisamos ficar pensando, ou tentando nos comparar com A, B ou C, ou seja, com quem for. Eu não sou tão ruim, nunca fui tão ruim, nunca fui tão mal. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas Deus veio ao nosso encontro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E diz o texto, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, oh glória a Deus, não vem de mim, não vem de vocês. Isso é dom de Deus.
É dom de Deus, é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus fazendo a obra. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Oh, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, de tal maneira não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. No versículo de número 8 de Efésios 2, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder se gloriar de Deus. Falar assim, olha, está vendo? Eu não fui uma pessoa tão má assim. Então, olha, eu fiz tanta coisa boa. Olha, eu pratiquei tantas obras boas. Né? Olha, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. A Bíblia diz que não, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Por isso a mensagem do Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos. Você sabe quando Jesus veio, a Bíblia diz que muitas prostitutas, muitas daquelas pessoas que eram pessoas rejeitadas pela sociedade, né? Como foi o caso dos cobradores de impostos, pessoas que, porque tinham enfermidades físicas muito grandes, naquela época havia um conceito de que se a pessoa era aleijada, se a pessoa tinha um problema físico, é por causa dos pecados que ela, os seus pais tinham cometido. Então, essas pessoas elas eram rejeitadas, elas eram pessoas assim, colocadas de lado, né? Essas pessoas elas eram vistas com desprezo. Mas todas as pessoas quando viam Jesus, clamavam, e Jesus as curava, e liberava a palavra de salvação para todas elas. E isso gerava uma confusão na cabeça de muitas pessoas. E Jesus disse assim, olha, eu vim buscar os pecadores. Eu vim buscar os doentes. Eu vim buscar aqueles que querem Deus. O problema é que muitas pessoas, naquela época, e assim é na história da humanidade, eles se acham pessoas boas. Não, eu comigo... Eu não tenho feito tanta coisa ruim assim. Não, Deus deve estar olhando para mim. Eu também sou filho de Deus, né? Depende. Nós só somos filhos de Deus se nós recebemos a vida do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos que nos arrepender. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não existe conversão sem arrependimento. Não é possível. Nós temos que nos arrepender de uma vida sem Deus, de andar segundo o curso deste mundo, de andar segundo a inclinação da nossa carne, de fazendo apenas a vontade da carne, a vontade dos nossos pensamentos, viver segundo o nosso próprio pensamento, até mesmo de certo e de errado. E muitas vezes nós colocamos isso como nosso Deus. Eu penso assim, eu sou assim, eu acho assim. Isso vira o nosso Deus. O nosso ego vira o nosso Deus. E a Bíblia diz, não funciona assim. Arrependei-vos, se arrependam dos seus pecados. Se nós nos arrependemos, há salvação para todo aquele que se arrepende. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, não existe outra maneira, somente através de crer no Evangelho. Nos arrependemos das obras mortas e cremos em Deus. Para a nossa salvação, só isso que funciona. Só isso que funciona, mas isso serve, isso basta, isso é o suficiente. A palavra do Senhor diz que nós precisamos crer no Evangelho. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Naquela época, na época que os Evangelhos foram escritos, essa palavra Evangelho, ela é uma palavra que ela era usada por algumas situações interessantes. Uma situação muito interessante era quando existiam as guerras, e quando as pessoas estavam em guerra, uma nação estava em guerra com outra nação, né? E ali havia uma apreensão muito grande, porque os exércitos saíam para guerrear, e o exército que vencia, ele acabava tomando território, escravizando as pessoas,
né? E então quando havia uma guerra, e o exército que vencia a batalha, sempre era enviado um mensageiro para a cidade, para dar as boas novas, para dizer, olha, nós vencemos a batalha. O evangelho e as boas novas de Deus para dizer, está tudo bem, Jesus venceu lá na cruz, a obra foi feita, está consumado, está pago, todo aquele que crê em Jesus já venceu a maior batalha das suas vidas. Somos vencedores e em Cristo Jesus nós somos livres. Agora, para finalizar esse ponto, eu quero só dizer para você que arrependimento é diferente de remorso. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Existem muitas pessoas que por causa das coisas erradas que fez, algum ato que cometeu, vive a vida inteira com remorso. Vivem se punindo, se sentindo pior de todas as pessoas. Remorso não é arrependimento. O remorso é um recurso humano, ou seja, a pessoa se pune por aquilo que fez. O arrependimento é um recurso divino. O arrependimento é quando nós entendemos que nós somos libertos, somos abençoados, perdoados por aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que Jesus fez por nós. Eu me arrependo, porque eu sei que aquilo feriu o Senhor Jesus, mas Ele foi ferido para que eu pudesse ser salvo, ser liberto. Então, nunca confunda essas duas coisas. Nós temos um exemplo nas Escrituras muito claro, por exemplo, os exemplos de Judas e de Pedro. Judas, a palavra do Senhor diz que Judas, quando ele traiu Jesus, existe todo um contexto por trás disso. O fato é que Judas, ele traiu Jesus, recebeu dinheiro por isso, mas Judas tinha uma expectativa no coração dele. A gente percebe isso claramente na história de Judas, porque quando Judas percebeu a besteira que fez, quando Judas percebeu que Jesus ele não ia se defender, que Jesus não ia tomar o reino, ia manifestar o poder sobrenatural e fazer, Judas ficou tomado por um sentimento que fica claro que é um sentimento de remorso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, está escrito assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas pegou o dinheiro que ele tinha recebido para entregar a Jesus. Quando ele viu que Jesus não se entregou, ele falou, peraí, a Bíblia diz que ele foi lá e falou assim, olha, vocês não podem fazer isso, esse homem é inocente. E eles falaram, aqui temos nós contigo, já te demos o dinheiro. Ele pega aquele dinheiro e ele joga para dentro do templo. Então Judas não traiu Jesus porque ele queria dinheiro. Ele achou, na verdade, que ele iria promover uma guerra a qual Jesus sairia vencedor. Só que Jesus veio para se entregar. Quando Judas viu isso, o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Por que ele foi se enforcar? Porque ele se arrependeu? Não, porque ele foi tomado por um sentimento de remorso. Pessoas com remorso fazem isso, elas querem se punir. Judas falou, não, eu traí meu mestre, eu fiz besteira, agora ele vai morrer, mas eu vou morrer também. Ele vai lá e se enforca. Agora, quando nós olhamos para histórias de Pedro, por exemplo, nós vemos que Pedro, ele toma uma atitude completamente diferente. O apóstolo Pedro também, ele agiu de uma forma assim que nós poderíamos dizer, puxa, que chato. Como que um homem como Pedro, que era íntimo de Jesus, que andava com Jesus, que era próximo de Jesus, como que pôde negar Jesus 3 vezes? Como pôde, tendo sido avisado que trairia Jesus, aí ele disse assim, não, todo mundo pode trair, menos eu jamais vou te trair. Mas a Bíblia diz que foi isso que Pedro fez. Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou que o conhecia, negou que tinha, que andava com ele, que tinha intimidade com ele, que tinha alguma coisa a ver com Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro não foi se enforcar, Pedro não foi se punir. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Quando Pedro viu o que ele tinha feito, ele foi lá e rasgou seu coração diante de Deus. Ele foi e viu quando ele viu o que ele tinha feito, ele falou, não, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. E a primeira oportunidade que ele teve, ele disse para Jesus por 3 vezes que ele o amava. E porque ele se arrependeu, houve cura, houve libertação para Pedro, e Pedro se tornou uma figura importantíssima
porque foi tremendamente usado por Deus para realizar a obra. Por que Pedro pôde ser usado depois de ter negado Jesus 3 vezes? Porque ele se arrependeu. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas é um coração soberbo. Sabe aquele coração que não, comigo está tudo bem, eu não sou como esses pecadores que tem por aí. Isso é um coração soberbo. A Bíblia diz que o coração soberbo será quebrado sem que haja cura. Por isso, eu quero motivar você a uma conversão genuína, a você verdadeiramente se converter. Aí então você entendeu por tudo isso que nós falamos, você diz, então eu quero me converter, como que eu faço? Em primeiro lugar, se arrependa das obras mortas. O que é isso? Se arrepende de todos os atos de justiça, que você achava que era ato de justiça, e que fazia com que você pudesse achar que estava tudo bem com você. Está tudo bem comigo, eu não sou tão ruim assim. Não, todos nós precisamos da salvação que Jesus Cristo veio trazer. Se arrependa dos seus pecados. Entenda que você só é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Se entregue totalmente ao Senhor. Confia nele. O mais é Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz a nossa vida realmente sobressair. Segundo está escrito, nos faz mais que vencedores. Vencemos a morte. Vencemos o pecado. Vencemos o mundo. Pela fé que nós temos em Jesus Cristo. A partir dali, aquilo que nós fazemos conta muito na nossa jornada com Deus. Nós temos o privilégio depois de viver e crescer nessa graça maravilhosa e na manifestação da nossa gratidão para com Deus. Mas esse é o ponto de partida. Um ponto que nós não podemos esquecer jamais. Nunca apoie, nunca ache que você é salvo, que você é salva por aquilo que você tem vivido, por aquilo que você tem feito, por aquilo que você tem realizado. Não funciona assim. Jamais permita que a gratidão saia do teu coração. Olhe sempre para Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha, da tua, da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe. Faça uma oração agora. Inclina sua cabeça. Feche seus olhos. Faça uma oração. Entregue a tua vida ao Senhor. Acima de tudo, batendo no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Eu sei, Senhor, que a minha vida, por causa dos pecados, por causa da maneira como eu tenho vivido, segundo a inclinação do meu coração, segundo os meus pensamentos, Senhor, eu não tenho vivido a tua palavra. Eu não tenho recebido aquilo que só é possível àquele que crê. Eu não tenho recebido a salvação. Mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no teu livro. Dá-me a alegria da tua salvação, como disse o salmista. Faça essa oração diante do Senhor. Eu creio que o facilitador que está passando o curso para você vai te ajudar nesse momento, vai te ajudar na oração. E você vai poder fazer desse momento um marco na tua vida, se você ainda não fez. Se você já fez essa oração, conscientemente entendeu a necessidade de entregar a sua vida para Jesus, de ter uma genuína conversão, cresça a partir desse ponto, porque o Senhor é contigo. A graça te basta e o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar em tua vida, até mesmo nos momentos de fraqueza. Deus te abençoe e nós vamos continuar a nossa jornada no curso de vida cristã.